Olá, amados! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ministério Cantares e hoje eu quero compartilhar com vocês 3 dicas muito simples, bem fáceis de como nós podemos cantar melhor. É isso mesmo, coisas muito simples que, se aplicadas da maneira correta, já vai dar uma grande diferença quando você cantar aí na sua congregação junto com os outros irmãos. Então, se você quer saber quais são essas dicas, fica aqui para saber no vídeo de hoje, porque você está no canal do Ministério Cantares e eu sou Adriano Freire. Então, irmãos, quando nós pensamos em canto, nós pensamos numa série de fatores que estão associadas à arte de cantar. Mas hoje eu não quero falar nada muito teórico, nada muito profundo. Eu quero falar 3 dicas, como eu já havia falado antes, de como nós podemos cantar melhor. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque são dicas, como eu falei, muito simples, mas que dão resultado. A primeira delas é solfejar. Deixa eu explicar para você de onde vem essa ideia de solfejar. Solfejar é a arte de cantar as notas musicais. Então, quando a gente fala cantar, a gente lembra logo da letra. Por exemplo, se eu canto "A alegria está no coração", na verdade, "A alegria está no coração" são letras que são cantadas em cima de notas musicais. Então, essa lá, 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 são notas musicais. E aí o que eu acabei de fazer é um solfejamento. Existem várias formas de se fazer o solfejamento. Existe usando a técnica do dó móvel e dó fixo, mas essa é uma outra história, depois a gente pode falar sobre isso. A ideia é, ao invés de usarmos a letra da música, nós vamos cantar as notas da música. Então, propriamente dito, quando falamos em música, nós nem falamos da letra que cantamos, falamos das notas que cantamos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa é a escala simples de dó maior, né? Mas quando eu falo de solfejar, eu estou falando de cantarolar ou de salmodiar as notas musicais. E o que isso tem a ver, Adriano, com a minha execução, da forma como eu canto na congregação? 2 coisas importantes. A primeira é que com o solfejamento nós vamos aprimorar o nosso ouvido e a nossa percepção na execução das notas. Então isso vai nos ajudar a nos manter afinados, vai nos manter dentro da nota que a música propõe. E o solfejamento, ele também nos remete a uma forma de cantar sem gritar. Então, quando nós estamos tocando as notas, falando as notas, nós não estamos gritando ou usando de intensidade, ou nós não estamos forçando a nossa voz para que o som das notas saia. Então, o solfejamento traz como consequência uma bagagem, né? A extra, que é o cantar de uma forma natural, sem precisar usar intensidade, sem precisar usar força, sem gritar. Então, quando eu penso em solfejar, eu penso, ponto A, eu penso em cantar as notas afinado, cantar no tom, cantar as notas tais como elas são. E também cantar sem impor sobre a minha voz um volume exagerado. Lembre sempre que cantar não é gritar. Claro, nós não cantamos como falamos. Nós falamos de uma maneira, nós cantamos de outra. Mas o que eu quero dizer também com isso é que você pode aprender cada vez mais a desenvolver a arte de cantar no tom ou cantar na nota, cantar afinado. Então, a primeira dica, eu preciso desenvolver e praticar a arte de solfejar. Não canto mais alto do que ninguém e canto dentro das notas que a música propõe. Combinado? Segunda dica é a sustentação. Isso mesmo. Muitas vezes na igreja, e eu tenho observado isso ao longo do tempo, né, viajando e observando até mesmo o modo como as congregações a quem eu participei cantavam. Então, muitas vezes eu percebi que a gente engole tempo, que a gente não respeita o tempo de uma música. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma música como, por exemplo, Humilhai-vos diante de Deus. Ela é 4 tempos.
Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. O que nós fazemos habitualmente de forma errada? Se você bem sabe, essa música ela tem um eco feminino, onde as mulheres repetem após os homens a frase que tem que ser cantada. Não é isso? Então, quando eu canto humilhai-vos diante de Deus, e as mulheres repetem humilhai-vos diante de Deus. Se eu não aplico a sustentação, o que acontece? Eu vou cortar o tempo ou eu vou deixar de cantar enquanto eu ainda tenho tempo para cantar. Então, a sustentação, ela vai me dizer, eu preciso cantar enquanto existe tempo. A menos que dentro daquele tempo, ou dentro do compasso, você tenha ali na somatória das notas uma pausa. E aí é uma outra coisa, a gente pode ver isso mais na frente. Mas caso contrário, se não tem pausa, música não é silêncio. A gente precisa cantar. Então, humilhai-vos diante de Deus. Você percebeu que a gente não cantou o 4? Por não sustentarmos as notas até o tempo que elas precisam ser sustentadas, das duas uma. Ou a gente deixa um vazio tremendo na música, deixando a música um pouco feia, ou nós adiantamos a música porque a gente não quer ficar esperando aquele tempo sem cantar. E aí as duas formas estão incorretas. Precisamos sustentar as notas até onde elas vão. Até a última barra do compasso da partitura. Então eu tenho que cantar humilhai-vos diante de Deus. Então esse Deus até o final é o que nós chamamos de sustentação. Então aprenda. Quando nós estamos cantando, nós precisamos sustentar as notas até o final. Ok? Porque senão a música não fica legal, não é isso? E a terceira dica é respiração. Claro que para você sustentar, você precisa respirar. E sabe de uma coisa? Eu também descobri ao longo do tempo que nós não respiramos de forma correta. É isso mesmo. Muitas vezes, afobados, agoniados, apressados, nós não paramos para respirar até mesmo quando estamos falando. Então isso nos gera uma série de problemas quando estamos cantando. Algumas pessoas têm tonturas, outras ficam com ressecamento na boca, outras ficam com rouquidão, outras pessoas têm vontade de vomitar, pessoas ficam com dor de cabeça porque não respira ou não respira corretamente. Então eu sempre digo para os meus alunos que o melhor momento para se respirar na música é antes da música começar. Então, eu sempre uso a ilustração de um carro. Se você vai fazer uma viagem para algum lugar, você, claro, vai fazer o cálculo de quanto o seu carro usa de combustível e o quão longe, quantos quilômetros a sua casa até o seu destino você vai precisar percorrer. E aí você vai fazer um cálculo de quanto de combustível você vai gastar para chegar até esse lugar. Se o tanque do seu carro não der para chegar até o local, o que você vai precisar fazer? Reabastecer o carro no meio do percurso. É mais ou menos isso que você faz durante a música. Só que com um detalhe. Você não pode esperar o tanque esvaziar completamente para pensar em repor o ar. Porque se você deixar que o seu tanque, se os seus pulmões esvaziarem ou perderem completamente todo o ar para só então você repor, você não vai ter tempo suficiente para repor a quantidade de ar suficiente para cantar a próxima frase. Então a dica é, sempre que tiver uma pausa, reabasteça, mesmo que você veja que não há uma necessidade extrema de se fazer aquilo. Então, antes de cantar, enche os pulmões e aí canta. Algumas pessoas vão fazer, vamos cantar, aí faz. Humilha. Aí jogou todo o ar que precisa para cantar para fora. Antes de cantar, com certeza essa pessoa vai ter problemas no meio da frase. Então, respira, inspira, enche bem os pulmões. E aí a gente pode falar aqui sobre uma respiração intercostal ou diafragmática, como os fonoaudiólogos dizem, que é uma respiração mais cheia, onde você sente aqui as costas e o diafragma também. Você sente o seu abdômen contrair, enrijecer, e aí você percebe que o seu diafragma também está entrando em ação para te ajudar a respirar melhor. Então aí você precisa entender que a respiração vai te ajudar nos outros processos. No processo de sustentar e também o oxigênio que você usa vai te ajudar a acertar as notas. Isso mesmo. O ar
é muito importante para te ajudar as suas pregas vocais ao pronunciar, ao executar a nota que você está cantando. Então o ar é muito importante. Você precisa aprender e observar a sua respiração enquanto você canta, certo? Então vamos lá. As 3 dicas de hoje foram solfejar, e aí eu digo, não podemos gritar, cantar mais alto do que as pessoas, e eu preciso desenvolver a aptidão de ouvir as notas, cantarolar as notas para cantar afinado. Depois, nós aprendemos a importância de sustentar, ou seja, de cantar a nota até o final do compasso, para que não fique um vazio ou para que eu não encurte esse período, esse tempo que eu tenho aqui de notas, tá certo? E o terceiro, e não menos importante, claro, respirar. Respirar faz toda a diferença na hora de cantar, gente. Então vocês precisam desenvolver essa técnicazinha de poder estar prestando atenção quando é que na música tem pausa para me proporcionar a respiração e quando eu preciso ficar fazendo a reposição deste ar. Eu quero deixar aqui uma dica muito importante, simples, eu creio que todo mundo aí tem em suas casas. A dica é o seguinte: eu sei que todo mundo tem um lenço de papel como esse aí em casa. Pode ser um pedaço de papel higiênico, só não seria bom um papel muito denso, muito grosso, muito pesado. Um papel maleável e leve que dê para ser soprado. A dica é a seguinte: você vai colocar o papel, eu vou rasgá-lo aqui ao meio. Pronto, eu tenho uma partezinha menor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocá-lo no meu nariz. E aí essa dica é muito importante porque você vai observar a quantidade de ar que você põe para fora quando você canta. Que isso também é muito importante. Muitas pessoas, Adriano, eu respiro antes de cantar. Eu reabasteço no momento certo, né, quando existem as pausas dentro da música, mas mesmo assim eu fico sem ar. Provavelmente você está expirando muito ar além do que você necessitaria. Isso acontece em algumas sílabas, né? Como ba, pa, sa, que a gente põe muito ar para fora. Então esse exercício é para você se observar cantando, para que você possa controlar a quantidade de ar que sai enquanto você está cantando. Claro que nós cantamos, o som sai pela boca, então você põe o papel no nariz, levanta para respirar, senão você pode... o papel pode entrar na sua boca e pode causar um acidente, você pode se engasgar. Então você inspira. Humilhai-vos diante de Deus, humilhai-vos diante de Deus. Você viu que o papel levanta, mas ele não levanta muito? Muitas pessoas cantam assim, ó. Humilhai-vos diante de Deus. Você viu o papel? Humilhai-vos diante de Deus. Tem pessoas que põem muito ar para fora enquanto canta. E aí você vai perdendo esse oxigênio que você deveria estar usando na maneira correta durante a música. Então faz isso, observa quanto de ar você põe para fora, para que você não ponha esse ar de forma excessiva. Uma outra dica que vocês podem fazer é usar bexigas, balões que a gente usa em festas. Você pode usar ele para poder... você inspira e solta todo o ar dentro do balão. O tamanho final que o balão tiver é a quantidade de ar que, teoricamente, você teria como reservatório dentro dos seus pulmões. E aí você vai vendo isso ao longo do tempo, fazendo esses exercícios ao longo do tempo, você vai percebendo que a bexiga vai ficando um pouco maior, porque você vai aprendendo a controlar a quantidade de ar que entra e a quantidade de ar que sai. Eu espero profundamente que essas dicas possam ter sido úteis para você e que possa te ajudar na hora que você for cantar junto com a sua congregação. Se você tem alguma sugestão de tema, algum comentário, alguma pergunta, usa os comentários aqui abaixo do vídeo, nos envie as suas sugestões. Nós queremos ouvir você para a gente poder produzir mais materiais e conteúdos que sejam do seu interesse aqui no canal. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora.
E se gostou desse conteúdo, deixe seu like. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que tivermos novidades aqui no canal do Ministério Cantares.